O livro de Gênesis, no seu capítulo 2, verso 9, diz: E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E no verso 17 diz: Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nesse texto, nós encontramos dois tipos de árvore, como diz o verso 9. A árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal, ou também, em outras traduções, a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida estava associada à concessão da vida divina, incluindo a imortalidade. E a árvore do bem e do mal representava a autonomia humana, isto é, um governo próprio e uma independência deliberada à parte de Deus em todas as áreas da vida. E nós sabemos que aconteceu a queda do homem. O homem, como diz lá, repetido em Romanos capítulo 5, verso 12 a 21, o homem desobedeceu a Deus e, dessa maneira, o homem morreu espiritualmente nesse dia que pecou. E, dessa maneira, o homem desobedecendo a Deus, ele participou deste conhecimento, podemos assim dizer, do bem e do mal. Então, esse conhecimento, que antes era perfeito da parte dos nossos primeiros pais, agora ele ficou um tanto que deturpado. Esse conhecimento foi manchado pelo pecado. E quando esse conhecimento é manchado pelo pecado, as faculdades mentais, intuitivas do homem ficaram prejudicadas. Nós vemos o apóstolo Paulo dizer lá em Atos capítulo 17 que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Então, no sentido espiritual, este conhecimento ele ficou prejudicado. E esse conhecimento ainda continua para toda a humanidade. Por isso o Senhor Jesus disse claramente no Evangelho segundo João, capítulo 8, verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Daí a necessidade deste conhecimento. E uma das coisas que nós precisamos entender, que só podemos conhecer inteiramente a nós mesmos quando conhecemos a Deus. Sem esse conhecimento de Deus, o homem vive em trevas, na linguagem bíblica. O homem não tem um discernimento daquilo que é a verdade. Por isso, Jesus, ele pôde dizer em João capítulo 14, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Daí a importância deste conhecimento que é Cristo. Cristo é a verdade. E os homens buscam nas religiões
nas filosofias este conhecimento da verdade. Buscam no ocultismo, nas trevas. E esse conhecimento é um conhecimento que está deturpado por causa dessa desobediência inicial. Conhecimento da ciência do bem e do mal. Então o homem conhece este mal também. E este mal, ele precisa ser vencido em nossas vidas. E só é vencido quando nós conhecemos a Cristo. Por isso Jesus, ele disse palavras das mais importantes na sua oração sacerdotal, de João capítulo 17, verso 3. E a vida eterna é esta, que conheçam ao único Deus e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Este conhecimento, ele é fundamental para as nossas vidas. Existe agora um outro aspecto que gostaria de compartilhar neste dia. Até que ponto podemos dizer que também nos conhecemos? Conhecemos a nós mesmos. Parece algo extremamente simples, porque este ser que habita dentro do nosso corpo é um ser que nos acompanha, mas até que ponto eu me conheço? Até que ponto, prezado ouvinte, você se conhece? Até que ponto, diante das circunstâncias que aparecem na vida, nós podemos administrar ou não? Nós estamos seguros deste conhecimento ou não? E podemos ver que somente quando estamos sobre estresse, quando nós estamos passando por situações dificílimas, é que esta prova deste conhecimento, ela é colocada, realmente é colocada para fora, ela é manifestada dentro do nosso ser. Enquanto não estamos vivenciando uma oportunidade de pressão, uma oportunidade que realmente exige de nós um determinado comportamento ou não, isso fica um tanto que mascarado. Nossas reações podem ser reações que não condizem com a verdade. E nós temos um exemplo disso num dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Esse discípulo foi Pedro. Pedro, ele foi um homem chamado por Deus, pescador lá juntamente com os seus amigos, companheiros do mar da Galileia. Ele começou a seguir o Senhor e ele achava que ele tinha já um autoconhecimento de si mesmo, tanto é que ele pôde dizer que não iria negar o Senhor Jesus Cristo. Estava se aproximando o momento em que o Senhor Jesus Cristo iria ser conduzido à morte na cruz, e ele orientou os seus discípulos. Ele pôde dizer em Mateus 26, verso 31, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois
de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro, que se autoconhecia, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Observamos este fato. 12 pessoas que andavam diariamente com o Senhor Jesus Cristo, e nesse momento de tensão, um momento decisivo, há uma grande prova para cada um deles. Esta prova, nós podemos observar o autoconhecimento que cada um deles tinham de si mesmo. E neste dia, eu pergunto para você, prezado ouvinte, você se conhece a si mesmo? Quais têm sido as suas reações diante de circunstâncias que são parecidas como essa que os discípulos tiveram que enfrentar? Pedro foi muito categórico. Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. E o Senhor Jesus, que conhece os corações, pôde dizer uma sentença, uma palavra, um diagnóstico daquela alma que tinha uma autoconfiança em si mesmo. Aquele que achava que estava pleno, seguro deste conhecimento. E nós vemos na sequência desse capítulo 26 de Mateus, que Pedro, curioso, começou a seguir o Senhor Jesus de longe. Ele foi até o pátio do sumo sacerdote e, entrando, como quem não quer nada com nada, assentou-se junto aos criados para ver o que iria acontecer com o Senhor. E ali, quando ele estava sentado, um pouco que distraído, chegou perto dele uma criada, uma pessoa simples, diz o texto. Não era o sumo sacerdote, não era um soldado de Anás e Caifás, não era um soldado romano que pudesse colocar um tanto que medo na vida de Pedro, mas uma criada. E ela fez a seguinte indagação: tu também estavas com Jesus, o Galileu? Ali estaria a grande prova deste autoconhecimento. O que realmente Pedro estaria ou não, firme ou não, na sua resposta, no seu posicionamento. Mas, diz o texto, que ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Isso se repetiu uma segunda vez com uma outra criada. E ele negou ao Senhor Jesus Cristo: não conheço tal homem. E depois diz o texto que aproximaram-se os que ali estavam e disseram a Pedro: verdadeiramente
Também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. E a palavra de Deus diz que Pedro começou a praquejar. Então, esse termo praquejar, no grego, significa katanatematizou, isto é, amaldiçoar, desejar que algo mal aconteça a si mesmo, se o que estiver dizendo não seja a verdade. Olha o autoconhecimento de Pedro. E diz mais o texto que ele começou a jurar pelo nome de Deus, que ele não conhecia aquele homem. A que ponto este homem tinha caído? Não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. Pedro se conhecia? O que podemos deduzir? Que este autoconhecimento de Pedro não passou por uma prova mais decisiva. Até que ponto a sua fé, este conhecimento que liberta, este conhecimento da verdade que é o Senhor Jesus Cristo, até que ponto nós podemos responder com segurança diante das agruras, das circunstâncias que a vida nos oferece, porque nós sabemos que vivemos num vale de sombra e morte, mas até que ponto nós estamos conscientes, firmes ou não, na rocha inabalável que é o Senhor Jesus Cristo. Pedro tinha já conhecimento do que Jesus disse em Mateus capítulo 10, verso 32 e 33. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Então nós vemos aqui que Pedro, ele apostatou da sua fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Este autoconhecimento falhou neste momento decisivo que ele mesmo se colocou: jamais te negarei. Quais foram os motivos que levaram Pedro a esta situação e que servem para nós também em nossos dias de prevenção, de não confiar inteiramente no nosso coração, porque o profeta Jeremias diz que o nosso coração é enganoso, quem o conhecerá? E nós vemos que Pedro, ele tinha orgulho no seu coração. Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Ele, de uma certa forma, não confirmou a palavra do Senhor Jesus Cristo, profetizando sobre que as ovelhas seriam dispersas, conforme palavras do Antigo Testamento. Ele, em vez de orar, ele dormiu quando o Senhor pediu vigilância para aquele momento. Quantas pessoas hoje estão dormindo também na sua fé? Ele falhou em sujeitar a sua carne,
porque Jesus tinha dito para ele: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele confiou nas armas da carne, porque enquanto Jesus foi preso, ele estendeu a mão, puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Ele renunciou a Cristo e fugiu quando o Senhor Jesus foi levado perante as autoridades judaicas. Ele procurou seguir Jesus de longe. E quantas pessoas hoje também estão seguindo o Senhor Jesus de longe. Ele renunciou a Cristo e fugiu. Ele sentou-se com os inimigos do Senhor. Ele desistiu da esperança, desencorajou-se, tornou-se temeroso dos homens. Ele mentiu, ele amaldiçoou. E isso Jesus já havia predito a respeito de sua apostasia e de sua reconversão. É o que nós encontramos no Evangelho segundo a narrativa de Lucas, capítulo 22, verso 31, diz: Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Então nós vemos quantos fatores provocaram que este autoconhecimento de Pedro, ele não estava totalmente estabelecido, completo. Mas quando o Senhor Jesus ressuscitou, a primeira providência que o Senhor Jesus fez para com Pedro foi lhe restabelecer este autoconhecimento na sua pessoa. Então, prezado ouvinte, nem tudo está perdido. Pode ser que você tenha falhado em momentos decisivos de não confessar inteiramente a sua fé. Mas o Senhor Jesus, nós lemos em Marcos capítulo 16, verso 7, Mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. Então nós vemos a providência da parte do Senhor Jesus Cristo em providenciar que este autoconhecimento de Pedro, ele pudesse ser novamente, agora sim, de uma maneira total, absoluta. Aquele homem, ele tinha um conhecimento de ti, do Senhor Jesus e de si mesmo, porque agora ele tinha passado por essas grandes decepções. E encontramos isso em João capítulo 21, quando o Senhor Jesus, por 3 vezes, o Senhor pergunta para Pedro se ele, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E o Senhor disse: Apacenta aos meus cordeiros. Por 3 vezes, o Senhor, ele utilizou essa palavra. As 2 primeiras vezes, o Senhor utiliza a palavra no grego agapau, que
significa ardentemente, supremamente, perfeitamente, enquanto que Pedro respondeu com o verbo filiel, que significa gostar, sentir amizade pelo outro. Na terceira vez o Senhor usa o verbo filiel, o que humilhou grandemente Pedro. E dessa maneira, Pedro então, ele pôde dizer para o Senhor que ele amava profundamente o Senhor. Tu sabes que eu te amo, disse Pedro. E assim Pedro reagiu 3 vezes. Agora Cristo o fez confessar também 3 vezes: tu sabes que te amo. E o Senhor respondeu para ele: apacenta as minhas ovelhas. Agora sim, Pedro, poderíamos dizer, neste maravilhoso exemplo, que ele se autoconhecia na sua posição em Cristo Jesus. E lá no dia de Pentecoste, Pedro estava seguro de que amava o Senhor e que ele pôde ser aquele grande porta-voz de anunciar aquele acontecimento que chamou a atenção de todos os moradores e visitantes durante a festa de Pentecostes. Pedro pôde falar diante de todos esta ocorrência e proclamar em alto e bom som que o Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz, é o Filho de Deus e através dele os pecados são perdoados. Como está o seu autoconhecimento de si mesmo? Prezado ouvinte, neste dia, esta é o grande desafio para que você possa refletir e você também possa estar pensando em provas que já vieram, em provas que vão aparecer, de você proclamar ou negar o Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhe dê força, que da árvore do conhecimento do bem e do mal, você possa estar optando pelo Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e nós precisamos ter este conhecimento para aplicar às nossas vidas. Amém.